Começando agora o Sai de Cima do Muro com o Gian Odd. Ó a contundência. Alô, minha família. Ó a contundência, lá vamos nós. Vamos lá, contundência. Eu quero ouvir barulho na mesa, eu quero ouvir, quem sabe, um palavrão. Que isso? Eu quero ouvir aqui verdades. Vamos começar. Midnight, você tá com as imagens preparadas aí? Já bota a primeira na tela pra nós. Manda a por primeira gentileza. na tela, ó. Pergunta forte, hein? Sai de Cima do Muro com Gian Odd. Não perca. Qual desses jovens jogadores brasileiros você acredita que tenha mais potencial para brilhar na Europa? E aí a gente tem o Danilo do Palmeiras, o Luan do São Paulo, João Vitor do Corinthians ou Lázaro do Flamengo. São posições diferentes, mas por que tá a foto do Patrick de Paula? Eita. Essa é a matéria da Globo lá. Encontramos 600 quilos de cocaína. A imagem do Nossa, Patrick foi de Paula no exatamente. estádio. Danilo. Não, vamos botar o Patrick de Paula, então. Pode até pôr o Trocou. Patrick Pode ser de o Patrick Paula. de É que são momentos tão distintos dos dois, né, atualmente. Assim, o Patrick vai começar uma nova era aí. E são todos muito bons jogadores. Mas eu acho que o Danilo, cara, esses caras modernos, realmente. Cara, que a Europa que tem tudo para se dar bem, inclusive nas mais fortes ligas da Europa, se continuar jogando a bola que está jogando. E não estamos falando de um cara que está jogando há 2 semanas, né? Então acho que fico com o Danilo. Não é um jogador que você vê e fala assim, só fez um campeonato bom, né? É um moleque que você vê com projeções e que entrega uma regularidade muito grande, né? E até pelos momentos em que ele foi testado, né? Quer dizer, cara, não é jogo pequeno, não é que ele jogou jogo pequeno, não. Ele jogou grandes jogos em altíssimo nível, não se abalou com isso, então é um cara que tem conseguido manter a toada, até como alguns dos companheiros dele não conseguiram, né? Dos caras mais jovens. Eu acho que essa a gente pegou muito leve, meu. Muito tranquilo. Você foi falaria suave. algo diferente? Eu acho que Foi light, né? Essa foi light. Foi tranquilo. Essa bom. foi light. Então vamos pra segunda aí. Quantas tem? Só pra me São preparar 5. psicologicamente. Tá bom. Mas é tudo mais ou menos nessa pegada. Tá bom. É legal contextualizar. Tá. Se você tiver algo sempre pra falar, é bastante legal. Pra você, quem foi o maior e quem foi o melhor? Põe na tela Midnight. Aí, ó. Olha aí. Nenê ou Thiago Neves? Cara, essa Aí já é um forte pouquinho mais essa, hein? duro. é mais legal, mas Nenê, né, não só pela carreira no Brasil, mas também pela carreira na Europa, na França, acho que foi um cara de uma relevância maior internacionalmente também, e um cara que tem entregado muito até uma idade já bem avançada, né? O Thiago Neves já, enfim, é um jogador muito contestado na parte final da sua carreira, tem sido um cara muito contestado, como foi nos últimos anos, então acho que o Nenê também não achei das mais pesadas, não. Posso te fazer uma Tô pergunta curtindo curiosa? vocês, pode. Não, aqui é muito de boa. Mas assim, agora a pergunta curiosa com relação ao Thiago Neves. Talvez o título naquela fatídica noite que o LDU tivesse Nossa. virado uma chavinha para uma carreira ainda maior do Thiago Neves. Meu, porque que aquela seleção. noite ele fez chover. Tava demais Não, aquele aí time. que tá, cara. Quando vocês me falam isso, eu tô inclusive falando de carreira, tá? Não tô Sim, falando sim. de qualidade. Porque é isso, você tem toda a razão, meu. Assim, carreira do futebol, do jogador de futebol, meu, às vezes tem um momento, tem uma virada de chave que vai fazer com que, inclusive, os passos seguintes mudem, né? Que a confiança mude, que o clube mude, enfim. É assim, cara. Que pensa comigo, quantas vezes você recorda de um jogador que praticamente fez chover num grande jogo? Não. Você vê boas partidas, times encaixados, mas o cara que a gente costumava falar de botar a bola debaixo do braço e fazer. Não, Poucas vezes eu vi igual aquele jogo dele contra muita a LDU. bola, ele jogava muita bola, tecnicamente jogava, né? Assim, tecnicamente um jogador que realmente era impressionante no seu auge, inclusive naquele começo ali, Fluminense e tal, era uma coisa que você falava, meu, esse daí vai longe. Acho que é um dos casos que, claro, jogador importante, carreira importante, mas talvez é um dos muitos casos em que a gente diz, talvez pudesse ter sido ainda algo a maior. mais, né? Tá aí. Tá aí. Respondido, então. Nenê foi o escolhido em cima do Thiago Neves, pelo menos nesse momento. Terceiro, então, hein? Midnight tá pronto aí? Para você que é amante de futebol italiano, quem é o maior do futebol italiano? Imagem na tela, Temos aí, ó. Totti e Que Del Piero. saco, Essa é forte. Cara, aí... Mas Aí, também... aí eu acho que o clubismo vai entrar Não, mais. eu acho que vai, mas eu vou usar. Se bem que não dá, né? Porque os dois ganharam. Aí é difícil, né? O Del Piero ganhou muito mais do que o Totti, evidentemente, né? Mas o Totti, os dois ganharam a Copa do Mundo, os dois ganharam o Scudetto,
o Del Piero muito mais. Mas também ganhar um pela Roma tem um peso absurdo. Cara, aí eu vou você vai dizer que é pelo clubismo, mas não é assim. Muito do meu amor pela Roma tem a ver com o prazer que eu tinha de ver o Totti jogar. Que é aquele cara que joga pro time, cara. Aquele cara que é um tapa na bola, às vezes, sabe, assim, do meio campo ele larga os caras. Aquela coisa que o futebol é simples. O futebol é muito mais simples do que deveria ser. Eu nunca fui um fã do... Claro que é legal ver o cara pegar a bola e enfileirar 40, mas eu tenho um prazer de ver um bom passe, um bom lançamento, uma visão diferente, a precisão em a simplicidade, né, nos detalhes. Então, assim, cara, o tipo de futebol... Como são dois caras gigantes para o futebol italiano, dois caras campeões do mundo, claro, o Del Piero venceu muito mais e jogou num time maior do que a Roma. As condições de temperatura e pressão eram melhores para ele. Não tenho problemas em dizer isso, até para não dizerem que é clubismo, a Juventus, evidentemente, ela é maior do que a Roma. Agora, tecnicamente, para mim, o tipo de futebol do Totti é um futebol que, cara, eu adoro. E não sei se vou ver novamente tão breve. Acho que não. Difícil, né? Difícil ter peças assim, né? É difícil, até porque, assim, ele... E outra, né, cara? Ele foi mudando também a maneira de jogar, de acordo com a idade. Vale lembrar, na primeira temporada que ele foi escalado como um atacante e não como um meia, porque ele era um meia brilhante, cara, desse espaço que eu tô falando. Primeiro momento que ele foi escalado como atacante na Roma, ele ganhou a chuteira de ouro na Europa. Quer dizer, então, assim, era um cara que fazia tudo ali do meio para frente muito bem e que, evidentemente, se tivesse ido para o Real Madrid ou para o Chelsea, ofertas que ele recebeu, isso não foi ele quem falou, ele teria sido muito maior. É mais um caso de um cara, claro que para o torcedor da Roma, para o romano, você vai falar, poderia ter sido maior aonde, meu amigo? Aqui ele é o... Ele talvez tenha ultrapassado essa barreira de meros mortais, assim, exato, né? Então, é porque isso é demais, né, cara? E é cada vez mais raro no futebol. Então, você escolher ser o ídolo de uma cidade, né? Ser o maior nome de uma cidade. Identificar, né? Ele é o maior nome Sim. da cidade, eu diria. Eu não estou nem falando, né? Os torcedores da Lazio que me perdoem, mas o torcedor da Lazio é mais na região e não na capital. Ele é o grande nome da capital italiana há muitos anos e continua sendo, e ele optou por isso. Também não sei um pouco o quanto ser meio... Não ser um cara muito cosmopolita, ser um cara... ser um cara mais calmo, mais tranquilo. Sabe, aquele medão de ir morar em outras... Pode até ser que tenha isso na personalidade dele, talvez isso tenha contado, né? Mas claro que para a história vai entrar o amor pela Roma e tal, e que evidentemente existia, e que era muito grande e tal. Mas é uma história muito legal, né? Uma história muito bonita e é uma história muito rara hoje no futebol mundial. Tem algum jogador, assim, no futebol europeu mesmo, que se assemelha um pouco com o Totti, que você acredita que faça, às vezes, talvez Modric um pouquinho? Tem alguém ali Alguém tem um perfil parecido? Então, técnico, você diz? É difícil, cara. É difícil mesmo, porque o Modric é um jogador de mais vigor, mas bem menos técnico. Ele é bem menos técnico, posso afirmar. É que assim, as pessoas não viram tanto o Totti jogar, porque ninguém vê muito o jogo da Roma, vamos falar a verdade. E a passagem dele pela seleção italiana, embora campeão do mundo, né, titular da seleção campeã do mundo em 2006, não foi, assim... É que a Itália tinha um conjunto muito forte, né? Tinha todo mundo ali. Foi uma seleção que jogou pra frente. Cannavaro, exato, Maldini. A diferença, né? Quer dizer, que a gente fala da geração seguinte e tal. Mas eu não consigo hoje olhar para um jogador com essa... Até porque eu te responderia muito rapidamente se tivesse um jogador desse tipo... Atuando, né, agora. Talvez assim, com diferenças também do setor onde joga o De Bruyne, seja o cara que mais se assemelha e tal. Mas é diferente pelo tipo de toque, mas é um cara, que eu quero dizer, um cara muito técnico, um cara de passes acima de ser um cara de finalização, mas que também finaliza muito bem. Mas enfim, aqueles... Cara, depois procurem no YouTube, tem uns highlights. Skills mas tem um highlight de assistência, que não é highlight de gol, que isso que eu acho demais. E aí é só uns calcanhar no alto, no grande círculo, assim, que ele joga a bola para o cara que está na área, está correndo do lado. É uns negócios muito, muito... Cara, são uns lances muito incríveis mesmo para
para se ver. Mas acho que é isso. Talvez o que mais hoje possa se assemelhar, eu diria De Bruyne. Demais. Calma aí, deixa eu De fazer uma Bruyne, nosso pergunta. carrasco, né? Vou trazer uma pergunta da amiga internauta aqui. Aí vai da interpretação de cada um. O Stefano Rocco mandou aqui. Perguntem pro Jean, Totti ou Pelé? Então. Aí Fica fácil. Aí fica fácil, Aí é na duro. verdade. É bom porque aí eu não preciso, né? Aí seria demais, né? Falar Totti. Evidentemente, Pelé. Né? Embora também aquela coisa, né, cara? Assim, é tão difícil essas comparações que são feitas hoje em dia, inclusive essa recente com o Cristiano Ronaldo, Pelé com o Messi. Eu já fiz matéria para Placar, para a revista Placar, muito longa, tentando comparar da maneira mais honesta possível, com critérios objetivos e tentando tirar a subjetividade. Deu para chegar a alguma conclusão? Tirar a parte emocional Então, e saudosista cara, e tentar ligar o máximo de estatístico possível, é isso? Exato, Ah, exato. Fazer coisas estatísticas, mas também, por exemplo, eu vou te falar, uma das coisas que a gente fez, porque essa comparação do número de gols que todo mundo faz é meio bizarra. Porque antes saía muito mais gol do que sai gol hoje. Então, o que a gente fez para relativizar essa diferença? Fizemos uma média de quantos gols saíam nos campeonatos mais importantes do mundo naquela época e quantos gols saíam na época que a gente fez a matéria. Pô, é chique. Aí, a partir daquilo, a gente fez proporcional àquele escala, número, uma escala para tentar... Beleza, quanto vale um gol do Messi nesse contexto? Quanto valia um do Pelé naquele? Claro, né? Aí a questão da exclusão dos jogos amistosos, que foi algo que gerou muita polêmica agora com o Cristiano Ronaldo. O fato é que mesmo fazendo tudo aquilo, e o Messi estava no meio da carreira, né? E aí eu ainda tentei, no final, fazer uma previsão, mandinar ali, de que, assim, bom, a tendência é que o Messi está aqui na carreira, ele vai jogar mais 2 anos no auge, depois vai começar a cair, e acho que até, de fato, essa previsão acabou dando certo. Só que eu nunca atualizei a matéria. No momento em que a gente fez, né, o Pelé era, naquele momento, muito maior do que o Messi, mesmo usando esses critérios objetivos. Muito maior. Ele era, mas não significava, porque o Pelé também... Quando eu fui fazer a previsão, o Messi ia longe e na minha previsão ali, que eu não sei se deu certo ou não, alguém precisaria atualizar essa matéria. Vamos procurar esta matéria. Ia dar muito pau a pau no final da carreira do Messi, usando esses critérios, né, mais objetivos. Ia dar muito pau a pau a disputa. Não acho absurdo você discutir essas coisas. Nossa, as pessoas também tratam o futebol como religião. São coisas divertidas. Pode fazer uma pergunta? Em cima dessas coisas divertidas, você já viu a comparação, que acho que é o Cenas Lamentáveis que faz, dos superestimados europeus com... O cara compara o Rafael Moura com o Van Nistelrooy, você sabe que... o Wellington Paulista com o Raul. Eu já vi, e eu acho que isso nasceu de uma opinião, cara, inclusive de um cara que é muito meu amigo, o Rizek, o André Rizek da Sport TV, que ele fazia essas comparações. Eu conhecia, né? A gente trabalhou junto no IG, na Placar, e ele fazia essas comparações o tempo todo, cara. E aí veio o Twitter, ele começou a pôr as comparações no Twitter, meio na zoeira, né? Era o Finazzi, que era, não sei quem era o Finazzi com grife, Finazzi seria cara. o Crouch da Inglaterra? Então, cara, eu não lembro quem que... Era alguém muito melhor do que Finazzi. Obina e Eto'o. Não, mas ele fala, esse cara é um Finazzi com grife e tal. E, cara, aí a galera fã de futebol europeu ficava puta Harry Kane, com do ele, nada. né? Falava, como se ele dissesse, esse Harry Kane é um Finazzi com grife e tal. Obviamente era uma ironia, era uma brincadeira e tal, e só que, cara, que ele apanhou. E aí, não sei se coincidência ou não, na sequência vieram muitas dessas coisas dos superestimados, né, europeus. Não, teve um que comparou o Dzeko com o Frontini, que jogava no Marília. Pois é. Porra. Frontini é um gênio, claro, pelo amor de Deus. Ninguém está discutindo isso. Agora, mas tem os jogadores que também, por outro lado, são vistos às vezes como grossos e não são também, né? Quer dizer, tem essa coisa do superestimado e subestimado, é muito comum aqui, né, no nosso meio, aqui a gente ouve, isso aí é superestimado. Só que assim, em alguns casos é ridículo, né? Quantas vezes vocês já não ouviram falar, esse Cristiano Ronaldo é superestimado? Sim, né? é muito relativo, né? Vai Porra. muito do gosto, né? Não tem, mas assim, ali... Tem caras que você sabe que não tem nada de superestimado. Você pode achar que o outro tem mais qualidade técnica, menos qualidade técnica, mas quem vai dizer que, né? O Lewandowski. Lewandowski, por exemplo. O Beckham tinha coisa do... Tudo bem, o Beckham de fato foi uma figura midiática talvez maior do que ele foi como jogador. Mas era um puta jogador também. Nossa, né? ele tem os Ele gols, jogava né, muita as bola jogadas, também. pô. Mas aí tem isso também. Quando os caras são muito
vaidosos. Talvez ele tenha sido um principal personagem, né? Que talvez a imagem... Não, Queriam- naquele momento ele foi o único, mas digo assim, talvez ele tenha sido até hoje o principal, que talvez a imagem tenha ultrapassado o nível técnico. Pode ser também por me vem à ser mente casado outro. com a Spice Girl, enfim, acho que tem uma coisa que ele fazia parte, e faz parte hoje ainda do showbiz, né, do mundo pop, então ele ia para além disso. Tudo bem, hoje você tem o Piquet casado com a Shakira, Mas é bem mais low profile. Low profile. e é um zagueiro, Ah, né? Gostei. Gostou? Não é uma estrela né, um meia, um atacante, tá? Sim. Mas Não, eles estavam. Na minha opinião, eles queriam imputar isso no Cristiano Ronaldo antes do Cristiano Ronaldo fazer tudo o que ele fez pelo futebol nos últimos Sim. 10 anos, 7 anos, enfim. Eles falavam, pô, o Cristiano Ronaldo, ele foram aí que lançaram aquela expressão de vaidade pra homem. Como é que é homem vaidoso? Como é que fala? Metrosexual. Metrosexual. Foi aí que a primeira vez que a gente ouviu essa palavra. tenho certeza. o Beckham talvez tenha sido o primeiro metrosexual. E essa coisa do jogador celebridade no nível dele, talvez tenha se tornado algo mais comum depois, né? O próprio Neymar, ele é isso, né? Ele é uma figura... Hoje é todos, né? A gente tava assistindo lá o jogo, não sei quem comentou, todo mundo de pezinho feito, né? Mano, é isso, todo mundo vai no cabeleireiro antes, sabe que vai sair Mas na foto. passou a ter né, passou a existir o corte de cabelo dos jogadores de futebol, né? Quer dizer, de fato, passou a ter esse universo passou a ter uma identidade estética, vamos dizer assim, que talvez não tivesse tanto até então, né? Você tinha uma época muitos jogadores argentinos com aqueles cabelinhos compridos. Com mullets. Com os mullets, Sim. Mas fora isso, acho que, de fato, realmente, talvez o Beckham tenha Nossa. mudado o futebol nesse aspecto. Eu tenho uma foto disso, depois você vai mandar a próxima, mas nossa, eu tenho uma foto disso que eu entrei nessa época do mullet, eu tinha um moicano com mullet, era bizonho. A ideia era pra aparecer o Fernando Torres na época do Atlético de Madrid, eu parecia o Chororó. Nossa, bizonho. Eu quero ver essa foto. Eu vou pegar, tá na casa da minha avó em Guarulhos. Nossa, a foto tem que sair no stories do Oficial Meu Sportcast. Deus. Ó, Manda. vamos então pra quarta, hein? Penúltima vamos lá. rodada do site Cima do Muro com Gia Odd. Para o futebol, quem é maior? Midnight, coloca essa foto polêmica que tá aí, ó. Manda pra Essa nós. é forte. Olha aí. E a gente tava falando de Real Madrid agora, hein? Sobre se o Totti fosse pro Real Madrid, nananã. E aí, ó, Temos Sérgio aí. Ramos ou Paulo Maldini? Vou dizer que essa acho que é a mais difícil de todas, cara. O primeiro de seu nome ou o segundo de sua geração? O primeiro de seu nome, como é? Sérgio Ramos, o primeiro de seu nome. Ou Maldini, o segundo de uma geração. Verdade. Cara, essa é muito difícil, porque eu acho que o Maldini foi mais jogador, mas maior. E aí, quando a gente fala sobre maior, eu acho que a gente tem que ver os títulos né? conquistados, o Sérgio Ramos ele foi não só um símbolo, o capitão e essencial no Real Madrid, tricampeão europeu, como também foi um símbolo da Espanha, do melhor momento da história da Espanha. Então, eu acho que olhando para isso, para conquistas, é muito difícil, porque o Maldini ele é visto também como um cara gigante, ele é gigante, ele foi melhor jogador do que o Sérgio Ramos, tecnicamente, para mim isso não se discute. É um dos maiores da história, né? Em qualquer lista que se encontre zagueiros, vai ter um Maldini. Aliás, eu acho que assim, ele vai aparecer mais, se você pedir para vários jogadores de futebol, a Placar tinha isso, uma época que os caras montavam o time dos sonhos, né? Era uma sessão que chamava time dos sonhos. Eu adorava fazer porque era divertido, a gente entrava em contato com qualquer jogador, o técnico, e falava, seu time dos sonhos, o cara montava de 1 a 11. O Maldini era figura cativa, ele estava em todos os times praticamente, e ainda hoje, se você for pedir para grandes jogadores que têm algum conhecimento da história do futebol, eles vão colocar o Maldini. Então, acho que o Maldini foi melhor, mas como a pergunta é maior, o Sérgio Ramos, eu acho que ele foi maior por tudo que conquistou, e não só no Real Madrid, como na seleção espanhola. Talvez depois de parar, o Sérgio Ramos talvez Eu achei chegue que- perto de ser exaltado nessa... Você sabe que eu ouvi tua pergunta depois do Pará, entendeu? Ah, não. Não, nenhum deles se iguala ao nível técnico do Pará, isso é óbvio. Mas você acha que talvez depois de uma aposentadoria o Sérgio Ramos talvez ganhe alguns degraus a mais nessa escadaria de alto nível? Então, eu acho que eu acho que ele já está muito grande. Ele já está numa. Talvez o que esteja prejudicando o Sérgio Ramos seja esse final de carreira melancólico, né? Porque, na verdade, ele já não estava conseguindo jogar no Real Madrid.
foi para o PSG, a impressão que a gente tem é que ele parou no fim, né? Sim. Porque não jogou praticamente no PSG. Não, mal pisou em campo. Mal pisou em campo. Então ele meio que já parou. Não sei, tomara que ele consiga voltar a jogar, se ele assim quiser. Mas eu não sei se ele vai crescer mais do que isso. Porque aí que tá, né? O Maldini virou uma figura meio mítica. Mas do ponto de vista das conquistas, o Sérgio Ramos ganhou tudo que podia ganhar praticamente na sequência, em grandes proporções, com clube e seleção. Então não sei se dá para aumentar depois, porque acho que o que transforma certos jogadores em mitos depois não são as conquistas. As conquistas elas são reconhecidas na hora, a coisa é imediata. Alguns jogadores depois, com o passar do tempo, a história vai reconhecendo a qualidade técnica deles, a lembrança de outros jogadores, ou de veículos de imprensa, não sei o quê, vão fazendo com que certos caras entrem num panteão dos mitos mesmo. O Maldini entrou nesse negócio, como eu estava falando, todo mundo põe o Maldini ali, tecnicamente. Eu acho que o Sérgio Ramos já tem o tamanho gigante dele, e acho que pode ser visto como maior, embora não melhor. Tá aí. Nossa, muito forte, né? Forte. E eu tava pensando nos jogadores brasileiros, nesse sentido, vocês falando sobre a importância desses jogadores pro futebol mundial, e eu tentando trazer isso um pouco pro que a gente viu aqui no Brasil, de fato. É muito legal a gente ver, tipo, o papel do Roberto Carlos, o papel do Cafu. A gente vê, assim, eu sigo o Cafu no Instagram e direto a gente vê a galera postando a sala de troféus dele e como que isso escreve a nossa história mesmo, de coisas que a gente viu, de coisas que a gente acha muito legal e até do que a gente acha bom e ruim no futebol, né? Porque às vezes a gente acha algo ruim que talvez nem seja tão ruim assim. Tava zoando do Pará. O Pará, ele tem várias... Sim. O Pará é, assim... É que o Pará caiu no folclore do torcedor É brasileiro. isso. Ele virou folclore. E não é justo também virar folclore. Tem as suas qualidades. Obviamente não é nível desses caras que a gente tá falando. Sim, tem algumas diferenças. Mas ele jogou finais de Libertadores, ganhou Libertadores, claro, jogou no Flamengo muito bem também, acho que ganhou até Libertadores no Flamengo. Não sei, não tenho... É um atleta respeitado. Brasileiro, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, depois eu vou jogar pra ele. Porque eu achei legal, porque ele usou a palavra panteão e eu achei interessantíssimo. Eu me lembro de ter visto até um conjunto de vídeos muito bacana que um cara chamado Guilherme Cabral fez em Portugal. Que era meio que eram vídeos motivacionais que acabaram chegando nos caras, na época da Euro que Portugal ganhou. Ele já fazia uns conteúdos pro Benfica no YouTube e ele percebeu que aquilo cativava muito o torcedor e levou isso pra Portugal. Virou... Rumo ao campeonato, rumo à final, tipo, cada episódio, acho que foram 3 ou 4 vídeos, mas cada vez ele exaltava um determinado momento de união do país e de chegamos lá e tal, fazer uma coisa legal, e ele falava muito do panteão de heróis, que eu não sei se isso acontece em Portugal, ele deu a entender pelo menos que tem um lugar onde as pessoas gigantescas da história de Portugal estão... no seu descanso eterno juntas. Acho que a Amália, a cantora Amália tá lá, o Eusébio, acho que foi pra alguma coisa assim. Não sei se isso procede. Mas digamos que existisse um panteão no Brasil e você pudesse colocar 5 caras de qualquer âmbito do esporte. Vou focar só no esporte. Não, vou jogar pra ele. Vou deixar ele se virar, vou te dar um tempo a pensar. 5 caras do esporte. Homens, mulheres, de hoje, do passado. Caras que estão ainda na atividade que você acha que vão ser 5. É difícil, na sim. lata. Olha, a gente vai cometer injustiça, vai, assim, com né? certeza. Não, isso pode com acontecer. Com certeza vai, mas eu vou ser clubista, não tô nem aí. Ó, Não precisa ser só do futebol. Mas acho que eu vou facilitar. Se não for só do futebol, dá pra colocar o tem que ser Oscar do Schmidt. esporte. Oscar Schmidt. Tá. Vou colocar os 2 Ronaldos, Fenômeno e Ronaldinho. Ok. Vou colocar... Puta, difícil, hein? É duro, meu amigo. Bom, mas você vai ter que colocar o Pelé, né? Com certeza, Então, né? Mas então são 4. Ia deixar o Pelé. É porque eu coloquei 5 vagas porque eu quero fazer uma coisa bem eu vou- enxuta. Eu poderia então vamos colocar fazer 10, junto, 30, vai, vamos mas... colocar o... Vamos lá. Vamos colocar o Pelé, Pelé, acho que é um consenso. o Senna, Senna, me parece, puta, com o certeza. Ayrton Senna. Aí eu vou colocar do tênis, colocar a Maria Esther Bueno. Marister Bueno. Aí as outras 2 vagas eu vou deixar com vocês, porque assim eu não cometo injustiça, porque eu deixei 2 vagas abertas. Malaco, ué. Vamos botar alguém do basquete, então. Vai. Bom, vai. É o Hortêncio, Oscar, Não, aí, ou... diga você. Ou Janete. Botar aí? Janete. Janete. E... Temos uma 5ª vaga.
Alguém do vôlei? Não sei. Quem do vôlei? Pode ser o Be- Hugo Goiama, geração. pode ser alguém do vôlei, pode ser alguém do golfe, pode ser de qualquer um. Reflita. Você na sua casa aí, você que estiver vendo o vídeo aí nos comentários também, por favor. Bota um gamer, bota um coloca gamer. o seu Finaliza panteão com aí, ó, gamer dos aí, ó. 5 brasileirinhos que você colocaria juntos para a eternidade. Coloca um gamer aí. Um gamer? Óbvio. Quem? Mano, eu não sou do gamer, dos gamers. Ah, Não sou gamer. Tá. Ele só quer jogar a ele quer responsabilidade jogar. pra você, entendeu? Eu percebi. Tá, eu vou fazer a boa dos games então. Eu vou botar a maior celebridade do CS Mundial, Gabriel Toledo Fallen, então. Vai ser o 5º integrante desse panteão. Sinta-se honrado, forte, hein? Fallen, aqui, ó, fortíssimo. Realmente Forte. ficou numa companhia forte. Exato. Nossa, que isso. Demais. Mas Então é vamos pra muito última. louco. Manda a Posso última lançar aí. a última? Vai lá. Ó. Para o futebol brasileiro, quem é maior? Acho que até em vários âmbitos a gente pode trocar essa ideia. Imagem na Midnight, tela. põe na tela. Essa é forte, hein? Neymar Olha. ou o Imperador Adriano? Essa é forte, essa é bem forte mesmo. É um duro comparativo. Você envolve emocional, você envolve esportivo, você A envolve... gente tem algumas semelhanças ali no quesito vontade de ganhar mais coisas na carreira, se eu posso dizer assim. Acho que essa é a semelhança, né? O potencial muito, muito maior do que a execução. Mas eu, assim, o Adriano ele gosta de muita simpatia, né? Acho que de todos nós, por vários motivos. Ele é uma figura realmente... Existe um carinho pela simplicidade Eu do homem, acho que né? assim, aí tem uma diferença muito grande. O Arnaldo, né, meu amigo, Arnaldo Ribeiro, tal, ele fala que o Neymar, com a voz dele, tal, o Neymar não é gostável. E de fato, eu acho que assim, claro que tem muita gente que adora o Neymar, como você, mas o Neymar é um cara muito discutido, é um cara muito... E o Adriano, de alguma maneira, sobretudo depois que parou de jogar, virou uma figura muito querida, né, pela simplicidade, por como se comporta. Só que eu acho que assim, esse é um aspecto, e é só um aspecto. Em relação ao tamanho, para mim, não tem muito como comparar, por mais que o Adriano tenha sido, de fato... É engraçado, né, porque ele foi muito querido na Itália também, por todos os clubes onde passou, havia um carinho por ele, mas eu acho que o Neymar já fez mais, né, de novo, não estou entrando na... Aspecto esportivo, ponto. Eu acho que o Neymar fez mais. E o Neymar, tecnicamente, também é um jogador muito superior ao Adriano do ponto de vista do potencial. Quando a gente fala muito superior a outro, superior, ninguém está depreciando. Né? Mas se você perguntar para o Adriano quem joga mais bola, quem jogou mais bola, você ou o Neymar, provavelmente o Adriano vai falar. Neymar. O Neymar. O próprio Sérgio Ramos, se perguntar sobre o Maldini, provavelmente ele vai falar que o Maldini jogou mais como qualidade técnica. O que não quer dizer que tenha sido maior. Então eu acho que maior entre os dois é o Neymar. Tá aí, Tá bicho. satisfeito com essa resposta? Rapaz, não, procede, faz muito... Opa, amendoim. Faz muito sentido, na verdade, porque não tem como muito você fugir disso, porque o Adriano virou uma figura, virou não, né, ao longo da sua carreira, foi um cara muito bem quisto, sempre foi um cara que, tipo, você olhava e automaticamente gerava uma certa empatia por ele. E isso se traduziu no futebol dele também. Ele foi querido na Itália, ele foi querido no Brasil. Aonde ele passou, ele foi um cara querido tanto pelo aspecto futebolístico, nunca foi um cara polêmico, nada do tipo, quanto pelo aspecto Mais pessoal, ou menos, social. mais ou menos. Mais ou menos. É que a Teve até questão é entrevista essa, né? lá no Esporte Espetacular, que tinha visto ele com arma, possível... Não, isso aí é um possível episódio à envolvimento parte com- que, assim, pode fugir um pouco do métier de quem acompanha, pode não ser as mesmas realidades, mas em determinados momentos, dependendo de onde você vem, infelizmente acaba sendo muito natural. Isso não tem como fugir, e me desculpe se você não partilha desta mesma realidade. Na verdade, você é um privilegiado, mas o cara viveu uma outra realidade de infância que a maioria de acho nós que tem não outra, vivemos. né? Assim, em relação aos dois também, que é uma diferença grande, aí olhando para o que... É que assim, o que a gente define como polêmica ou não polêmica é sempre complicado. Mas assim, o Adriano, ele teve um problema. Eu sei porque eu fiz uma matéria bem profunda, matéria de capa na Placar sobre o Adriano, na época que ele ainda jogava, que ele estava na Itália. E ele teve um problema com o alcoolismo, né, pesado. E isso, ele mesmo falou,
É engraçado que eu fiz essa matéria, inclusive, e 2 semanas depois ele deu a entrevista, ou acho que até deu a entrevista quando eu já estava fechando a matéria, eu tive que acrescentar as aspas dele e tal, em que ele assumia isso. E isso, claro, prejudicou demais a carreira dele, mas demais. Então, diferente também entre os dois, embora eu acho que o Neymar, de qualquer maneira, o potencial dele é muito maior do que foi o do Adriano, tecnicamente, jogadores de posições diferentes e tal, mas isso prejudicou muito o Adriano, fisicamente, né? Nos seus momentos em que ele poderia ter sido um dos maiores do mundo, ele acabou talvez não sendo, ou não pelo menos por muito tempo, porque ele não conseguia se manter fisicamente. Sim. O Neymar é aquilo que a gente falou há algum tempo atrás. O Neymar nunca teve esse problema. Muita corneta para cima do Neymar, muita crítica comportamental, justas críticas comportamentais, mas ele nunca foi um cara que não treinava, que não se dedicava, que fisicamente estava mal. Agora é que esse tipo de coisa começa a surgir, é muito recente, é de 3, 4 meses, mas isso nunca foi um problema. Com o Adriano isso foi um problema na maior parte da carreira dele, e especificamente pela questão do alcoolismo, que ele mesmo admitiu ter sido, enfim, vítima, né? É uma doença, e uma doença da qual ele teve muita dificuldade ali para superar enquanto jogador de futebol. O que é indiscutível é que foi uma figura que para sempre vai ser lembrado assim por quem ama o futebol mesmo, principalmente os brasileiros. Assim, o que ele fez é inacreditável, o chute dele de esquerda, os clubes que ele passou, enfim, é muita história, né? É muita história, mas não tenho como discordar de vocês também sobre o Neymar ser infinitamente não, mas bem maior, bem maior.